Vamos lá, mais um problema, um exercício de aplicação da mecânica lagrangiana. Espero que a figura esteja legível, porque está um pouco pequena aqui do jeito que eu estou enxergando, mas mesmo assim, com um pouco de imaginação, a gente consegue entender. E eu vou tentar explicar de uma maneira que fique mais clara. Vamos ver. O que a gente tem ali no desenho é um pêndulo de comprimento L, e lá na ponta dessa haste de comprimento L tem uma bolinha de massa M, certo? E o sistema inteiro está preso ao ponto P, indicado na figura. A questão é que todo esse sistema está preso num carrinho, num vagão de trem, sei lá, alguma coisa que se move para a direita com uma aceleração A constante, tá? A aceleração A, indicada ali na figura, é constante para a direita e é linear, certo? E a pergunta do exercício, como diz ali, é encontrar a condição de equilíbrio do pêndulo, ou seja, qual é a condição em que ele está ou parado em relação ao carrinho, certo? O carrinho se move, mas a situação em que o ângulo θ não varia ali, por exemplo, como está indicado, né? E para isso você vai desprezar a massa do carrinho. O carrinho só serve para acelerar o pêndulo, tá? Para simplificar o problema, vamos adotar a seguinte convenção, que a origem do sistema de coordenadas O, X, Y, que está indicado na figura, é tal que o carrinho parte dela, ou seja, parte dessa origem no repouso. Então, na origem do sistema de coordenadas, o carrinho está em repouso e começa o movimento dali com uma aceleração constante A, né? Um movimento uniformemente acelerado, como diz aqui nessa abreviação, movimento uniformemente acelerado, né? Então, se você pensar no ponto P estando na origem no instante inicial, t igual a zero, em um instante t qualquer, o ponto P está numa abscissa xp igual a 1 meio de at ao quadrado. Isso vem do movimento uniformemente acelerado, né? Para encontrar a velocidade do ponto P, basta derivar essa equação. Xp ponto é igual a AT, né? Ou seja, no instante inicial, a velocidade é zero, como disse aqui nessa simplificação, que o carrinho parte do repouso, ou seja, velocidade igual a zero. E a aceleração é sempre constante. E a posição inicial nessa origem, quando t igual a zero, xp igual a zero. Tá? Então está obedecendo essas relações. Ok, vamos tentar resolver o problema, então, usando a mecânica lagrangiana, né? A primeira coisa que a gente deveria fazer é verificar os graus de liberdade. Aqui eu já estou pulando uma etapa, né? Porque à medida que você vai resolvendo exercícios, você vai percebendo que fica cada vez mais fácil encontrar quais e quantos são os graus de liberdade de um problema, né? Nesse caso aí, se você fizer uma análise, e eu peço que você verifique isso, né, dados os graus de liberdade, você vai ver que só existe um. E aí eu escolho o ângulo θ para representar esse grau de liberdade. E eu consigo responder a pergunta do enunciado, né, qual é a condição de equilíbrio, achando a aceleração θ dois pontos. E igualando isso a zero. Quando θ dois pontos é zero, o ângulo θ não varia e nem a sua velocidade varia. Ou seja, ele está em equilíbrio estático ou dinâmico. Vamos lá então. Para isso a gente precisa montar a lagrangiana, né? Se a gente aceitar que só tem um grau de liberdade, a gente escreve todas as variáveis da lagrangiana em termos dessa coordenada generalizada, esse ângulo θ, e resolve a equação de Lagrange resultante. Então, para montar a lagrangiana, a gente começa, né, para variar, com a energia cinética, o meio da massa m vezes a velocidade, que é x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Eu já sei que o movimento é plano, só sempre na direção x, né? Ou seja, e como o pêndulo oscila nesse plano, tem uma velocidade x e uma velocidade y. Que eu posso usar o que eu já sei dos vínculos. Vamos lá, eu não falei os vínculos ainda, mas nesse ponto deve ficar mais claro como obter os vínculos. Vamos lá. Escreva, para obter os vínculos, escreva as coordenadas do ponto da massa m em função dos parâmetros geométricos que você introduz na figura. Então sempre é útil você usar uma figura bem feita, melhor do que eu fiz aí na verdade, né? Uma figura bem feita e dar nome aos bois. Então vamos lá. Veja que eu tenho que achar x ponto e y ponto para calcular a velocidade e a energia cinética.
Para achar então x ponto e y ponto, eu primeiro preciso achar o x e o y, para poder derivar depois em relação ao tempo, né, e escrever a velocidade. Então, olhando na figura e comparando com essas equações que estão aqui embaixo, veja que a coordenada x da massa m pode ser escrita como xp menos L seno de θ. E o y é o yp, que também está indicado, apesar de estar um pouco invisível. A yp é a ordenada, né, a coordenada y do ponto P, que é esse ponto de onde parte o fio que segura a massa do pêndulo. Né? Então, P tem uma coordenada yp. E o y, que é a coordenada y da massa m, é o yp menos L cosseno de θ. Certo? Então, esses são os vínculos, basicamente, né, que nos dão as coordenadas do ponto em função das coordenadas generalizadas, que nesse caso é o θ. Certo? Eu sei que o xp é um meio de at ao quadrado, então o xp não é uma constante, mas é uma função conhecida, né, o xp. E o yp é uma constante, né, é a altura do ponto P. É um h ali, uma altura qualquer, que não vem ao caso. Por quê? Porque quando eu derivo x e y para obter xp e yp, eu vou obter para x ponto, ele vai ser igual a xp ponto menos L cosseno de θ, θ ponto. Né? É só olhar aqui a expressão para x e derivar em relação ao tempo. X ponto igual a xp ponto menos L, que é constante, cosseno de θ, θ ponto. Regra da cadeia para achar a derivada de seno de θ em função de tempo. Né? Mas aí eu sei que xp ponto é igual a at, tá aqui em cima. Xp ponto é igual a at, né? O resto continua, menos L cosseno de θ, θ ponto. Já o y, eu faço a mesma coisa, yp ponto é a derivada, menos L cosseno de θ, mais L seno de θ, θ ponto. Regra da cadeia de novo, né? E agora eu sei que como o yp não varia, o yp é a coordenada y do ponto P, né? O carrinho só anda para a direita aqui, mas ele não sobe nem desce, né? Não tem subidas e descidas no caminho. Então, yp ponto é zero. Portanto, o y ponto é L seno de θ, θ ponto. Para achar, então, a velocidade, né, que eu tenho que substituir aqui na energia cinética, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, que é a velocidade, é só elevar ao quadrado essas duas expressões para x ponto e θ ponto, somar as duas, simplificar. Se você fizer isso, você vai obter essa fórmula aqui embaixo. Ó. A ao quadrado t ao quadrado, menos 2ALT θ ponto cosseno de θ, mais L ao quadrado θ ponto ao quadrado. Né? Uma expressão feia, mas que nos fornece a velocidade, de qualquer maneira, da massa m com o carrinho puxando e o pêndulo oscilando ao mesmo tempo. Né? Colocando tudo isso na expressão para energia cinética, o que se obtém é isso aqui, só eu rearranjei a ordem dos termos, né? Mas não muda nada na expressão da energia cinética, que está aí. A energia potencial é mais fácil de encontrar, é simplesmente a massa vezes a gravidade vezes a altura. Usando como referência, vamos colocar aqui a figura de novo, ó, numa outra figura. A referência vai ser aqui a altura do ponto P, referência para o potencial. Né? Se essa é a referência, a energia potencial é menos mg e a altura, que é L cosseno de θ. Né? Então está aqui a energia potencial menos mgl cosseno de θ. A lagrangiana, então, é isso aí, T menos V, é só copiar tudo. A energia cinética, que está aqui, menos, né, o potencial, que vai dar mais mgl cosseno de θ. Essa é a lagrangiana. Vamos partir agora para a equação de Lagrange, que está aí já escrita em função da coordenada generalizada que eu escolhi, que é o θ. Né? Vamos calcular essas duas derivadas parciais. Del L, del θ ponto, olhando lá em cima, na lagrangiana. Veja que A ao quadrado, T ao quadrado, depende do tempo, mas eu estou calculando uma derivada parcial em relação a θ ponto. Então, esse primeiro termo aqui não depende de θ ponto. Então, não tem derivada. Esse aqui sim depende de θ ponto, que vai dar L ao quadrado, 2θ ponto. Esse outro termo aqui também depende de θ ponto, que está aqui, né? Ó, θ ponto está aqui, embaixo da mãozinha. Vai dar menos 2ALT cosseno de θ. Certo? E aqui o último termo não depende de θ ponto, mas depende de θ. Vamos ver a derivada então em relação a θ, de del L del θ. 1 meio de m, o primeiro termo, quem depende de θ, é esse aqui. Tem o cosseno de θ ali. Então vai ficar o menos 2ALT θ ponto, e aí vai ficar menos seno de θ, que eu já cancelei com o sinal da frente. No final vai ficar 2ALT θ ponto seno de θ.
E aí tem o outro termo que veio do potencial, mgl cosseno de θ, cuja derivada é menos mgl seno de θ. Tá? Então tá aqui as duas derivadas parciais que entram na equação de Lagrange. Colocando tudo isso lá na equação de Lagrange, d dt desse bicho inteiro aqui, igual a esse bicho inteiro aqui. Vejam que eu já passei o del L e del θ para o outro lado de uma vez só, né? Para queimar uma etapa que não faz muita falta nesse ponto, que você já deve estar treinado em resolver problemas de mecânica lagrangiana, né? Uma outra coisa aqui que eu fiz que eu não falei é que eu cancelei esses dois que aparecem aqui nas derivadas parciais, né? Isso eu passei batida, não falei, mas estou falando agora. Tudo bem? A mesma coisa eu já estou fazendo aqui nessa expressão. Tá todo mundo cancelado. Tem massas aparecendo dos dois lados, eu cancelei. E tem um L aparecendo em todos os termos. Eu também já cancelei esse L. Aqui tem um L ao quadrado, né? Sobra só um L. Fazendo essas simplificações, a gente obtém essa equação aqui que está embaixo dessa que eu acabei de falar. Tá aqui, ó. Simplesmente limpando a equação de cima dos fatores comuns, M e L, que aparecem em todos os termos. Bom, daqui para a última equação mostrada, o que a gente precisa fazer é calcular essa derivada que aparece do lado esquerdo do sinal de igual. Essa é uma derivada de dois termos, ó. ddt de Lθ é o Lθ dois pontos. Perdão, Lθ ponto, né? A derivada de Lθ ponto é o Lθ dois pontos. A derivada desse outro bicho aqui, em relação ao tempo, eu preciso usar a regra da cadeia. É o A vezes a derivada de t, que é 1, vezes o segundo termo, que é cosseno de θ, certo? Então, menos a cosseno de θ. E aí, mais o primeiro termo, que é AT, menos AT, na verdade, né? Derivada do segundo termo, que é menos seno de θ, que cancela com o menos que estava na frente, fica mais. Tá? Então, e aí tem o θ ponto aqui também, ó, porque é a derivada de cosseno de θ em relação a t. Então, é a derivada de cosseno de θ em relação a θ, que é menos seno de θ, derivada de θ em relação a t, que é o θ ponto. Não se esqueçam disso nesse ponto, porque nesse ponto a derivada é total em relação ao tempo. É diferente das derivadas anteriores, que eram derivadas parciais. Aqui é uma derivada total, né, em relação ao tempo. Tudo bem? E aí continua o outro lado sem nenhuma alteração. Eu percebo agora que esse termo aqui, que está em vermelho, cancela com esse, eles são idênticos, né? Eu posso então cancelar esses dois termos e rearranjar para escrever essa equação, que eu estou chamando de equação do movimento, que me dá a aceleração angular, θ dois pontos, em função de θ. Tá? Isso daqui é uma equação diferencial. Eu tenho que resolver essa equação se eu quiser achar θ em função do tempo. Não é o que a gente vai fazer aqui, porque essa é uma equação muito trabalhosa. Não dá para resolver no lápis e papel. É a mesma coisa do problema anterior, da máquina de Atwood oscilante, né? Então a gente precisa usar soluções numéricas tais quais vistas em métodos computacionais da física, que a gente vai ver ainda, né? Mas o exercício, na verdade, pedia outra coisa. Ele pedia a condição de equilíbrio. Ele queria saber o que acontece quando o sistema está em equilíbrio, ou seja, sem aceleração angular, quando o ângulo θ não varia com o tempo. E nem a velocidade angular, né, varia com o tempo. E aí eu faço o quê? Faço a imposição de que a aceleração angular é zero. Quando eu faço isso, rearranjando aqui, né? Quando eu faço isso, bom, eu tenho essa equação, a cosseno de θ menos g seno de θ é zero. E rearranjando esse bicho inteiro, eu chego na equação pedida. No equilíbrio, quando o sistema está caminhando para a direita em equilíbrio, a tangente desse ângulo θ é uma constante igual a A sobre G. Tá? Mas prestem atenção para uma coisa. Eu vou voltar para a primeira figura para mostrar o desenho outra vez. Veja que o ângulo θ pode começar em outro valor. Tá? E aí o pêndulo ficaria oscilando. Né? Porventura ele chegaria no equilíbrio, uma vez que se ele perdesse energia, ele chegaria no equilíbrio e chegaria naquele valor do ângulo. Mas se ele começa em um ângulo diferente daquele valor, tangente de θ igual a A sobre G, ele fica oscilando, tá? Quase sempre. Mas a gente vai ver em métodos computacionais da física que existem condições em que o pêndulo parte de condições iniciais. Por exemplo, ele poderia ter partido de uma posição em que o pêndulo está na vertical, ou seja, o θ igual a zero. E aí você começa a acelerar o carrinho.
o pêndulo vai tender a uma posição de equilíbrio dada pelo tangente de θ igual a A sobre G. Tá? Isso não dá para demonstrar nesse momento, porque a gente não tem ferramentas para resolver essa equação diferencial que eu estou tentando chegar. Aqui, ó. A gente ainda não tem ferramentas para resolver essa equação diferencial. Em princípio, você vai obter essas ferramentas em cálculo 4, que é onde você vai aprender um monte de técnicas de resolução de equações diferenciais. O problema é que mesmo com aquelas ferramentas de cálculo 4, essa equação diferencial não tem solução algébrica. Mesmo usando todos os recursos de cálculo 4, você não consegue resolver essa equação no lápis e papel, na ponta do lápis. Você precisa do computador, por isso a gente vai ver a solução disso e métodos computacionais da física. Por enquanto, né, a gente para por aqui e faz uma análise do equilíbrio. Né? Aceleração zero, o θ tem que ter esse valor aqui, arco tangente A sobre G. Certo? Repare que se o A é igual a G, né, tangente de θ seria igual a 1. Concordam? E aí o θ seria 45 graus. Outra coisa, se o A fosse zero, aceleração nula. O que aconteceria? Bom, tangente de θ é zero. E aí o ângulo de equilíbrio seria com um pêndulo na vertical. Né? Faz sentido isso. Tudo bem? Então ficamos por aqui. Até a próxima, até o próximo exercício. Valeu!